Baruch Shem Kevot Maluto Leoland Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom lekulam, shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que tem a honra de compartilhar estes estudos com você, com sua família e com seus amigos. Desde já quero agradecer a sua participação aqui conosco nessa noite, agradecer a todos os nossos irmãos pelo incentivo, pelas palavras de carinho, pelas tefilot, pelas orações, a todos os professores aqui do canal e a todos os nossos irmãos em Teshuvá que estão retornando para o Eterno juntamente conosco e dessa forma seguindo, aprendendo as lições da Torá, que é a palavra do Eterno, e seguindo esse lindo caminho que é o caminho de retorno ao Eterno. Que bom, meus queridos irmãos, estamos no estudo de hoje, quarta-feira, em Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, ok? Que é o contexto bíblico, de fato, da época, como eles viveram, conforme o contexto que nos apresenta a Torá. Em alguns momentos a gente vai precisar consultar os escritos, os profetas, e dessa forma ter uma maior compreensão sobre como foi a vida dos emissários e que aprenderam com Yeshua a respeito da obediência à Torá, como eles passaram a viver, colocando em prática o que o seu mestre Yeshua, nosso Mashiach, os ensinou a realizarem, a fazer. Tá bom? Então, só para situar você, nós estamos estudando o que lemos nas aulas anteriores da cidade de Kiriot, ok? E ali em Shomron, em Samaria. Dessa forma, a gente vai seguir o texto falando dessa cidade. Então, existe uma narrativa que segue o que nós estudamos na aula anterior, a partir dessa aula, tá bom? Então, é a sequência. O que vai ser narrado aqui aconteceu em Shomron, Samaria. E eu peço que você fique atento também para, antes do término do estudo, eu vou reforçar mais um aviso que o Moré Felipe já passou no último estudo, no Shabat, e eu vou reforçar o aviso no final, tá bom? Mas quando chegar o momento, vou falar sobre esse aviso, tá? Então, para a gente usar bem o nosso tempo aqui, que é só uma hora, né? Um tempo relativamente curto, uma hora. Pode parecer muito, mas quando a gente começa a estudar aqui as escrituras, então o tempo parece que passa rápido. Então, por favor, nos acompanhe. Estamos na carta de Atos, no capítulo 8, verso 9 em diante, que diz assim: Veish Hayá, e havia um homem, Ish é homem, Ba'ir Ushmo, na cidade. Ushmo, e seu nome, Shimon, que talvez na sua Bíblia deve estar Simão, né? Aqui eu coloquei o nome dele mesmo, Shimon, a transliteração, e aqui entre parênteses, como talvez deve estar escrito na sua Bíblia, tá bom? Então, seu nome era Shimon. Asher, que Milfanim, diante deles, Higdil Masehu, que diante deles tornou-se grande, Bekshafau, pela sua feitiçaria. Eu marquei em vermelho aqui, vou já comentar sobre. Então, esse homem em Shomron tornou-se grande pela sua
feitiçaria, tá bom? Bikshafau, Ad Asher, Shamu, Alav, Hashomroni, Basher, Hu, Amar, Ki, Ish, Gadol, Hu. Até impressionou sobre eles, os samaritanos, no que ele dizia, pois ser um homem, ou melhor, pois ser um grande homem. Né? Olha só. Então, Lucas ele traz à tona essa narrativa a respeito disso que aconteceu em Shomron, em Samaria. Esse homem, Shimon, que por sinal é o mesmo nome do segundo filho mais velho de Yaakov com Lea, tá bom? Então depois de Reuven, aí vem Shimon. É esse mesmo nome que é o nome dele, tá bom? Só para você saber quem é. Por favor, não é o Shimon, filho de Yaakov. Aqui é um homem que tinha o mesmo nome, que portanto é Shimon. Então aqui já fica bem claro que Lucas já deixa isso muito bem evidente, que ele era um feiticeiro. Ele lidava com coisas do oculto e ele se aproveitava disso para se promover. As pessoas o respeitavam, o consideravam grande, inclusive ele mesmo fazia a sua propaganda, né? Porque é ele que dizia ser ele um grande homem. Olha que interessante, né? Então, pessoas que realmente procuram elevar a si mesmas, exaltar o seu próprio nome, então já é algo suspeito. No caso de Shimon, este homem de Samaria, de Shomron, ele mexia com o oculto. E aqui já vai um aviso, tá bom? Aguce bem o seu ouvido nessa hora. Já vai um aviso aqui para quem tem grandes curiosidades para entrar nesse assunto, nesse viés das coisas ocultas. Então, já vou deixar muito bem claro aqui no nosso estudo, nesse momento, já nesse primeiro versículo. Veja bem, se o Eterno quisesse nos ensinar lições a respeito de detalhes que envolvessem o oculto, então, com toda certeza, dentre as 54 porções da Torá, haveria uma porção que trataria sobre esse assunto, com toda certeza. Caso fosse algo importante, algo que interessasse a nossa maturidade no caminho em Teshuvá, com toda certeza haveria uma porção. Mas eu lhe pergunto, existe essa porção porção da Torá, por favor, que nos ensina a respeito de como saber e conhecer o oculto? Não. Nós vemos algumas pessoas e algumas narrativas que dá para perceber que eles mexem com esse tipo de coisa, como por exemplo, realmente aqueles dois que eram os feiticeiros de Faraó, Yanes e Yambres, e também não podemos esquecer que nesse mesmo viés, nessa mesma linha, quem? Bilan, que foi contratado por Balac. Isso está na porção Balac. Bilan, o feiticeiro, foi contratado por Balac para amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel. Então observa só. Contudo, além do que o texto da própria Torá diz a respeito dele, e não entra em detalhes, sabemos que pelo menos eles mexiam com coisas ocultas. O que é, como acontece, por que ocorre, quais pessoas podem se envolver com isso, isso não nos interessa. E se você tem curiosidade por isso, e pessoas como Shimon, que nós estamos lendo aqui no texto, sabem que o ser humano ele é curioso também para esse tipo de coisa. Portanto, meu irmão, não caia em conversas
que trazem esse tipo de assunto aí, tá? Que envolve o oculto. Não perca seu tempo com essas coisas. Moraes, mas nós precisamos conhecer as armas do nosso inimigo. Meu irmão, pare com isso. Quem foi que lhe ensinou isso? De onde você traz essa forma de pensar? Utilize a vida que está em você, o seu tempo, a sua disposição, as suas forças para conhecer a Torá e praticá-la. Tá? É isso. Conheça a Torá, pratique-a com todo o coração. Use o tempo que você tiver disponível, realmente reservado para ela, e faça isso com todo o amor. Tá bom? Não perca tempo com o oculto, com livros que falam isso e falam aquilo. Misticismo, caia fora dessa, tá? E meios religiosos, inclusive, tem essa mistura aí, tá? É comum e faz parte de algumas religiões. Aqui nós não ensinamos religião alguma, tá? Aqui nós tratamos a respeito da Torá. No estudo de hoje, especificamente a Carta de Atos, estamos analisando ela conforme a Torá, os profetas e os escritos. Nada além disso, a não ser fontes extra-bíblicas, vamos dizer assim, e que não tem nenhum viés oculto aí nesse sentido, tá? Então nem perca o seu tempo procurando saber essas coisas, tá? Ok, então ele se autopromovia, dizia ser um grande homem, uma pessoa importante, né? E vamos agora ver um texto na Torá falando nessa questão, especificamente na Parashá 48, que é a Parashá Shoftim, Juízes, que por sinal, se o Eterno permitir, e Mitzvah Hashem, eu estaria apresentando essa porção no próximo Shabat. Tá? Então esse é um texto da próxima porção. Eu tirei aqui apenas 2 versículos para enriquecer o nosso estudo dessa quarta-feira que toca nesse assunto. Diz assim, Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, verso 9. Que atá, quando entrarem, Ba, El Haaretz, na terra, Asher Adonai, que Adonai, Elohecha, o teu Elohim, Noten Lach, presenteia ou dá para vocês, Lo, olha só, Lo, não, Tilmad, Lasot, Ketoavot, Hagoim, Hahem, não aprendam a seguir conforme as práticas abomináveis dessas nações. Olha aí, não aprendam essas práticas. Portanto, o que o Eterno vai dizer no próximo texto, que é o verso 10, é o que justifica o que o Eterno chama de práticas abomináveis. Olha só, tá? Práticas abomináveis. Então vamos lá, verso 10. O que são essas práticas abomináveis? Lo imatse becha mavir bino ubito baesh kosen ketamin meonen uminaresh umikashef. Não se deve encontrar em seu meio quem faça o filho ou a filha passar pelo fogo, nem prognosticador, adivinho, pressagiador, feiticeiro. Olha só, a mesma expressão, feiticeiro, kashef, que é o que está na carta de Lucas, tá certo? Eu vou só voltar aqui para você ver de novo. Kashef é exatamente o que está aqui, ó. A letra Kaf, o Shin e a letra Fe, ou P, né?
Só que está sendo da Geisha aqui. As mesmas letras. Então ele praticava feitiçaria. E aí a gente fica se perguntando, eu vou voltar aqui para o texto da Torá que nós estávamos, tá? E aí a gente fica se perguntando, ora, como pode alguém dentre o povo de Israel, na época, samaritanos, ter esse tipo de prática, né? Então, certamente tiveram, com toda certeza, tiveram contato com outras nações e que, portanto, tinham essas práticas. E ele fazia a sua vida baseado nisso, tá? Então, este Shimeon, que a gente está lendo na carta de Atos, não é o primeiro a fazer a sua vida baseado em ocultismo, em feitiçaria, tá? Mesmo o Eterno dando a instrução para que o seu povo, o povo em Teshuvá, não tenha esse tipo de prática, tá certo? Muito cuidado, meu irmão, com práticas de feitiçaria disfarçada de religiões, tá? Na verdade, o próprio meio religioso em si, eu não vou citar A, B e C, isso é antiético em relação a Teshuvá Total, aqui o canal, os estudos que são realizados. Mas quando nós citamos assim, eu tenho plena certeza que você sabe quais aspectos aqui a gente está citando, tá? Sem precisar citar nome, a gente não faz isso, tá bom? Então, essa mistura, essa profanação está nas nações, inserido nas religiões. Na verdade, as religiões são isso, são essa mistura e tentam misturar o santo com o profano, entende? Mas o Eterno, ele não se mistura com essas coisas. Então, muitas pessoas ainda estão envolvidas com essas práticas e sem perceber que estão no meio em que se pratica isso. Isso é muito triste, tá? Muitos já iniciaram seu caminho de retorno ao Eterno, saíram dessa prática de feitiçaria e agouros e prognosticadores e pessoas que fazem agouro e tentam isso, tentam aquilo, já estão caminhando em Teshuvá. Graças ao Eterno, são pessoas que se arrependeram desse tipo de prática e caminham estágio a estágio retornando para o Eterno, né? Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Então olha aqui, gente, na Torá é muito simples e muito claro, tá certo? Então, não praticar estas coisas abomináveis. Dentre estas coisas abomináveis, a feitiçaria, tá bom? Verso 10. Vekulan, e todos hikshivu elav, e todos prestavam atenção para ele, todos ouviam ele, o que ele dizia. Mikaton ve'ad gadol, do pequeno ao grande. Olha só, Mikaton, do pequeno, né? Katan, aqui está flexionado, Mikaton, ve'ad, e até, gadol, o grande. Isto é, eu coloquei aqui entre parênteses, do pobre ao rico, do pequeno ao grande, entendeu? Então, pelo menos nessa região em que vivia Shimeon, este Shimeon, ele tinha o respeito e o prestígio de todos, de qualquer classe social. Não importa se era rico, se era pobre, tá? Vale lembrar também, gente, a gente fala dessa questão, né, dessas práticas aí, e no meio dessas práticas, inclusive, existem aqueles, como é que chama? Os charlatões, né? Aqueles zombadores, aqueles que enganam e que usam, na verdade, às vezes nem chega a ser algo oculto, feitiçaria em si. Na verdade, às vezes são até truques. Truques. Então, sabendo manusear certos objetos
e que coloca certas coisas para fazer parecer que está, mas não está, entendeu? Truque mesmo. Então, enganando as pessoas, fazendo parecer que é, quando na verdade não é. Tá? Então, Shimon tinha essas práticas. Diz o texto: do pobre ao rico, isto é, do pequeno ao grande, lemor, né, para dizerem. Então, todos prestavam atenção a ele, do pequeno ao grande, para dizerem. Olha só o que eles diziam de Shimon. O que o povo falava de Shimon? Zukohu Koar. Este é o poder de Elohim. Olha só. Que Rav Hu, pois grande é ele. Esse ele aqui, eu fiz questão de colocar entre parênteses, estão se referindo a Shimon, não é o eterno, não. Olha só que absurdo, né? Então, olha só o parâmetro das pessoas daquele lugar para dizer que ele era grande, que o seu poder é o poder de Elohim. Olha só, o parâmetro era que as coisas que ele realizava diante das pessoas daquela cidade. Então, repito, pessoas com esse caráter de Shimon, que na verdade não tem caráter nenhum, sabem enganar as pessoas, sabem? E o pior, pessoas assim sabem, assim como o Shimon sabem, que as outras pessoas ficam impressionadas com o que estes enganadores fazem, com seus truques, com suas práticas ocultas. Lembra de, como nós citamos ainda há pouco, lembra de Bilam? Ele tinha sua fama, ele era conhecido pelas coisas que ele fazia lá, pelo oculto dele lá, entende? Então, isso impressiona as pessoas. As pessoas vão dizer, mas eu vi, ele fez isso, ele fez aquilo, e começam a seguir essa pessoa. Essa prática não é apenas daquela época do texto que a gente está lendo aqui, e também não somente pertenceu à prática do tempo de Bilam, mas infelizmente ainda nos nossos dias, pessoas assim como Bilam, Yanis e Ambres, assim como Shimon, este Shimon de Atos, pessoas assim, com esse caráter, ainda existem hoje. E tem levado multidões após eles. Pessoas que são levadas pelos sinais que elas fazem. E são facilmente enganadas. Facilmente enganadas. É triste a gente falar isso, mas é uma realidade. Tá? E eu tenho certeza que para você isso não é uma novidade. Você sabe que infelizmente isso acontece nos nossos dias. E as pessoas se veem fixadas, obstinadas, seguidoras fiéis de pessoas que têm esse tipo de prática oculto, misturado com religião, misturado com todo tipo de engano que envolve essas coisas. Tá? E o pior, como diz o texto, levantam o nome do Eterno em vão. Então, é aqui uma ilustração, né? Seria o Shimon. Ele usa o nome do Eterno, se diz ser servo do Eterno. As pessoas veem nele o poder do Eterno e ficam reféns das palavras de Shimon. Assim ele tinha sua fama, né? Olha só. Então muitas pessoas associam o poder, a força de alguém aos sinais que ela faz, né? Olha só. Grande erro, um grande erro na sociedade ainda hoje. Associar o poder do Eterno aos sinais que alguém faz. Bom, lembre-se da porção anterior, hein, que nós estudamos no último Shabat.
re, vejam. Então, abra seu olho, abra bem o seu olho, preste atenção no que está diante de você. Bom? Verso 11, diz assim: Vehem natnu lo, e eles, no caso de Shomron, deram para ele, para Shimon, Ozem, Kashevet, ouvidos atentos, deram para ele ouvidos atentos, Ki Yamin Rabim, por muitos dias, isto é, por muito tempo, Bikshafav Haya Mifli La Sot Leeinehen, pela sua feitiçaria, tornou-se incrível por realizar aos olhos deles, de Shomron. Ficou famoso na cidade. Ficou famoso e com essa fama tinha o domínio das pessoas. As pessoas respeitavam ele como que uma pessoa através do qual o Eterno agia e fazia realizar o seu poder. Como diz o texto aqui da carta, pois por muitos dias, isto é, por muito tempo, eu não sei quanto tempo, talvez, você, meu irmão, que está caminhando de chuva, esteve nas mãos de pessoas assim como a gente está lendo sobre Shimon, não sei quanto tempo. 10, 15, 20, 30 anos, não sei. Mas o que importa agora é que você já iniciou o seu caminho de retorno ao Eterno. Tá bom? Não olhe para trás. Tá? De forma figurativa, tira os retrovisores, não olhe para trás e siga adiante. Tá bom? O nosso caminho agora é olhar para frente, de porção a porção da Torá, de estágio em estágio, no caminho de retorno ao Eterno. Tá? E você que talvez esteja nos acompanhando agora e que talvez ainda esteja nessa condição ou nessa situação a que o texto se refere, você nos nossos dias está vivendo isso, está nas mãos de alguém que, usando de truques e de ocultismo para enganar as pessoas, então você tem a chance, enquanto a vida, de retornar para o Eterno. Tá, meu irmão? Estou sendo bem direto e bem sincero com você. Você tem a chance. Enquanto houver vida em você, a chance. Ainda que talvez você seja uma pessoa muito envolvida em alguma coisa que talvez você participe lá e que envolve essas coisas, enquanto houver vida, a chance de você iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno. Só depende da sua livre escolha, tá? E de seguir livre, tirando esse peso das costas, de carregar esta abominação aqui, inclusive a gente lê o texto na Torá, a que o Eterno se refere, tá? Então, está com você, tá certo? E digo a você que será uma honra, um prazer ter a sua companhia caminhando em chuva. Tá? A honra nossa, o prazer nosso, não é necessariamente ter você no canal aqui, né? No canal de Chuva Total. Não. O canal é um canal mesmo, né? É um canal, um meio através do qual a gente compartilha os estudos. Ainda que você talvez daqui a um tempo nem acompanhe os nossos estudos, não tem problema. Só o fato de você iniciar seu caminho de retorno ao Eterno, nós já ficamos muito alegres, muitíssimo alegres, pela sua decisão de iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno. Tá bom, meu irmão? Então, está diante de você caminho de bênção ou caminho de maldição. É você que vai escolher para qual dos dois seguir.
Se você escolhe a bênção, você escolhe ir na direção da Torá. Se você escolhe a maldição, então significa escolher não seguir a Torá. Tá? Então, todos os dias, esses dois caminhos são apresentados diante de nós. Bom? Então, próximo verso, que é o verso 12, diz assim: Vaihi kasher, e aconteceu que reminu, que confiaram, aqui tem a raiz da palavra emuná, tá? Emuná, só que está flexionada aqui. E aconteceu que confiaram, isto é, creram, liflefos, desculpe, lefilipos, confiaram em Filipos. Como assim confiaram em Filipos? O que Filipe levava? A Bessorá, a boa notícia, isto é, a Torá. Mas como assim a Torá? Da forma que aprenderam e que, portanto, estavam praticando, conforme lhe ensinou Yeshua, seu mestre, seu rabi. Entendeu? Confiaram em Filipos, Asher Bissar Lahem, e anunciou para eles Et Malchut Haelohim, o reino de Elohim. Filipe anunciou o reino de Elohim para eles. Ve'et Shem, e o nome Yeshua HaMashiach, e o nome de Yeshua, o ungido HaMashiach, o ungido. Vaitablu, e os imergiu, Gan Anashim, tanto homens, vegan Nashim, quanto mulheres. Então vamos ver aqui, temos aqui alguns detalhes a respeito desse verso 12, ele é muito rico em informações que traz para a gente. Vamos ver aqui passo a passo. Eu já falei sobre o que eu vou dizer agora, mas vale a pena trazer à tona novamente, tá? Quando diz o texto de Lucas que Filipe anunciou para eles o reino de Elohim, tá? Malchut HaElohim. O que é o reino de Elohim? Você sabe o que é o reino de Elohim? Então eu separei aqui um slide, que é o próximo. Vamos lá, vamos aqui aumentar o nosso foco. Vamos ver aqui o que é o Malchut HaElohim. Vamos lá. Está aqui a expressão em hebraico ao lado a transliteração e aqui entre parênteses o significado no nosso idioma, tá? O reino de Elohim. Se nós somarmos todos os valores numéricos correspondentes a cada uma das letras que constitui a expressão Malchut HaElohim, reino de Elohim, somando todos eles, nós teremos o valor numérico 587, tá bom? Quem está chegando agora ou tem pouco tempo, quando a gente faz essa soma imediata, o valor que aparece aqui, nós chamamos ele de o valor numérico nesse caso aqui é da expressão, né? O valor numérico da expressão. Se fosse uma palavra só, o valor numérico da palavra, ok? Então, 587, existe uma palavra em hebraico, sempre em hebraico, gente, isso aqui é só no hebraico. Inclusive, é disponível gratuitamente na playlist aqui no canal para você aprender do zero, tá? Se você é zero hebraico, como eu estive, né, assim também, então essas são aulas belíssimas e de uma didática incrível, Mané Felipe apresenta para você, tá, gente? Então, totalmente gratuito. Qualquer material aqui no canal, gente, é totalmente gratuito. Então, aulas de hebraico, aula 1, você vai lá, tem uma série de aulas especialmente para você. Então, 587 é o mesmo valor numérico de uma outra palavra hebraica chamada Parshés.
parches, que significa o ato de estender, tá? Da mesma forma, ó, somando os valores correspondentes a cada uma das letras que formam essa palavra, 587. Então, quando elas têm o mesmo valor numérico, significa que elas possuem uma equivalência. Isto é, o sentido dessa expressão Malhut Hailohim tem a ver com o sentido da palavra parches, o ato de estender. E qual é o sentido? É que o reino de Elohim será algo que vai se estender por toda a eternidade. O reino de Elohim vai se estender por toda a eternidade. Tenha certeza disso. Será para sempre. Leolam, para sempre. Tá? Ok, então vamos pegar esse número aqui, ó, 587. Agora vamos achar a raiz numérica da expressão Malhut Hailohim, tá? Então, se nós somarmos 5 mais 8 mais 7, nós teremos como resultado o número 20. Se nós somarmos, até ficar um número só, né, um dígito, 2 mais 0, como 0 é nulo, então vai dar o 2, né? 2 mais 0, 2. Está aqui o 2. Então, esse 2 nós chamamos de a raiz numérica da expressão Malhut Hailohim, o reino de Elohim. Tá? Ok, Mohamed, mas esse 2 tem a ver com o quê? Bem, vamos lembrar. Aí, olha só, as aulas de hebraico, eu sempre vou citar, né? Então, 2, mas se você ainda não iniciou, não tem problema, tá, meu irmão? As aulas de hebraico, tá? A gente tenta aqui explicar passo a passo para você entender tudo direitinho, tá bom? Agora é óbvio, quem já está estudando hebraico entende esses valores, esses significados muito mais rapidamente com quem ainda não iniciou, tá? Mas os dois grupos entendem. Então, o número 2 é o valor numérico da segunda letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, que é a letra Bet. Tá aqui, ó, segunda letra do alfabeto hebraico. Letra Bet que simboliza casa. Portanto, o Malhut Hailohim é a nossa casa, a nossa futura casa. Olha que incrível, né? Agora, para que nós possamos viver nessa casa chamada Malhut Hailohim, a eternidade, e que realmente, né, vai se estender por toda a eternidade, 2 nos traz à tona o que? As 2 tábuas que o Eterno entregou nas mãos de Moshe, escritas nelas as 10 palavras que ele mesmo falou no Sinai. Portanto, suas instruções para cada um de nós, para o ser humano. Repito, as palavras do Eterno não foram para uma religião ou para uma determinada denominação religiosa. Não. Ele falou para o ser humano. Estava ali o povo de Israel e juntamente com o povo de Israel, pessoas de outras nações juntamente com eles e que ouviram as palavras do Eterno. Afinal, você acha que as instruções do Eterno é só para um grupo de pessoas? Bem, se você acha que sim, então você interpretou fora do contexto do que o Eterno tem realmente para o ser humano. A vontade do Eterno é que todo o ser humano siga as suas instruções, a sua Torá, a sua palavra, entendeu? É isso, é importante isso, você ter essa ciência, tá? Então, só tem um modo de nós estarmos no Malhut Hailohim, no reino de Elohim, vivendo da melhor maneira possível a palavra do Eterno, a Torá. As palavras do Eterno que foram escritas nessas 2 tábuas e que estão gravadas no seu coração
e você a pratica no seu dia a dia, você ama praticá-las, porque você sabe que é a instrução do Eterno. Eu não sei, repito, quanto tempo você passou afastado do Eterno, da sua palavra, da sua Torá. Então você tem a chance de escolher, iniciar esse retorno e seguir as instruções do Eterno, a sua Torá. Bom? Então eu espero que tenha ficado muito bem claro a respeito do Malchut HaElohim, tá bom? Malchut HaElohim, o reino de Elohim, tá certo? Voltando aqui para o texto que nós estávamos, também diz que ele anunciou o nome de Yeshua HaMashiach, o ungido, né? Gente, Filipe não ficou falando lá, né? Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, né? Ele não fez isso. O nome da pessoa demonstra quem ela é. Portanto, Filipe falou com quem ele aprendeu a respeito da prática da Torá. Quem foi seu mestre, onde viveram, como viveram, entendeu? Então, Yeshua foi apresentado a estas pessoas de Samaria por Filipe. Yeshua foi apresentado dessa forma, ele falou sobre Yeshua, tá certo? O Mashiach, não é um Mashiach, mas o Mashiach, Ha-Mashiach, tá? Vaitavlu, e os imergiu, tanto homens quanto mulheres, tá? Vaitavlu. Então, quando diz que os imergiu, certo? Literalmente, gente, tá certo? É a chamada Tevilá, a imersão, tá certo? Eles foram imersos, uma prática judaica muito antiga, que é a imersão, e que não é realizada apenas nesse caso. Então veja bem, eu já falei sobre esse assunto e vale a pena trazer à tona novamente, porque talvez você não tenha visto nessa aula anterior que falou sobre a questão da Tevilá. Eu peço que você preste bastante atenção, tá bom? Talvez seja uma dúvida sua ou de alguém que você conheça. Então veja bem, quando você inicia o seu caminho de retorno ao Eterno, veja bem, você pode fazer uma imersão para simbolizar esse seu início? Pode, não tem problema nenhum. Só verifique com quem você vai fazer essa imersão em água. Mas antes disso, veja bem, você está decidido a iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno? Sim, ok, beleza. Portanto, você considera que a Torá é a palavra do Eterno? Porque realmente é? Ok. Yeshua é o seu mestre, o seu Mashiach? Ok. Tá? Beleza. Então, se você crê de fé completa que a Torá é a palavra do Eterno e você agora decide praticá-la com todo o coração, conforme Yeshua nos ensina a praticá-la, então, meu irmão, você acabou de fazer a sua Tevilá, né? Mesmo que você não tenha imergido literalmente em água, num rio ou em algum local assim, você fez a sua Tevilá, tá certo? Você pode fazer ela literalmente em um rio para simbolizar isso? Pode, não tem problema. Agora veja uma coisa, aquele que imerge literalmente em água e aquele que não emerge em água, tá certo? Os dois iniciaram de chuva. Um imergiu em água e outro não. Um não pode falar mal do outro, porque a imersão de fato é no sentido que eu acabei de falar, tá bom? Decidir de coração sincero iniciar o seu caminho de retorno praticando a Torá com todo o coração, tá? Tanto aquele que quer imergir quanto aquele que não quer imergir em água, sem problema, mas que um não fale mal do outro,
O que um não se ache maior do que o outro, tá? Então essa é uma dúvida que corre às vezes, né? De vez em quando surge no chat, tá certo? E aí tem gente que entende, tem gente que não entende, entendeu? Tem gente que, enfim, pensa de várias formas. Tem gente que talvez realmente não saiba a respeito disso e acha que a Tevilá aqui, iniciando o caminho de retorno ao eterno, é uma coisa religiosa, sabe? Tem que ter um discurso antes. Ô meu irmão, que discurso o quê? Você quer iniciar o seu caminho de retorno ao eterno? Decida agora, pronto, inicia. Pronto, é assim. Diga para você mesmo, eu quero iniciar agora esse caminho de retorno ao eterno, porque eu reconheço que a Torá é a palavra do eterno. Então inicia. Pronto, você fez sua Tevilá, entendeu? Não, mas eu quero ir num rio, eu vou fazer esse ato simbólico. Ok, sem problema. Mas é pecado, meu irmão? Não se trata de ser pecado ou não. Pecado é a transgressão da Torá, tá? Então esse é um outro conceito que precisa estar muito bem firme na sua mente, no seu coração, tá? O que é pecado? É a transgressão da Torá. É isso que é pecado, tá certo? Então, o Eterno fala sobre Tevilá, que tem que ir lá no rio imergir, tudo. Acontece que dentre o povo de Israel, tá certo? Então há essa prática de imersão, não apenas, por exemplo, da questão da tchuvá, mas também, por exemplo, quando um casal, né, vai realmente ter a sua vida matrimonial, vão casar. Então existe a imersão, realizam a imersão, por vários motivos, tá certo? Então, gente, por favor, não confunda a Tevilá que Filipe fez ali, não tem nada a ver com se converter a uma denominação religiosa. Não tem nenhum viés disso, não passa nem perto, tá? Filipe não converteu os samaritanos a alguma religião, como alguns imaginam por aí, né? Eles não foram, por exemplo, convertidos em cristãos. Eu já falei várias vezes aqui, tá? Nesse momento histórico que a gente está lendo aqui na carta, não existem cristãos, tá? Eles vão surgir no século IV, a partir do imperador Constantino, com seus motivos lá. Aqui são pessoas que praticam a Torá. Então, ao imergir essas pessoas, qual é a simbologia lá? Elas estão saindo de um estado de vida que elas praticavam a Torá, sim, mas não com esse afinco, não da forma como Filipe e os outros Shalichim aprenderam com Yeshua, essa forma tão elevada. Então, para marcar esse início, então foi feito a Tevilá dessas pessoas. Filipe foi quem fez, entendeu? Então marca um antes de praticar a Torá conforme Yeshua, e agora um após esse momento marca o início da prática da Torá conforme Yeshua ensinou, entendeu? Então a Tevilá é isso, marca um antes e o depois, antes de conhecer a Torá por Yeshua e agora após, passando a praticá-la conforme Yeshua nos ensina. Não tem nenhum viés religioso de se converter para isso ou aquilo. Isso aí é invenção das nações, tá? Isso aí não tem nada com tchuvá, retorno ao eterno, tá? Eu espero ter lhe ajudado, tá? A respeito dessa questão. Bom, meu irmão, sobre a Tevilá. Então é isso, homens e mulheres foram imersos, e aí, meu amigo, a gente vai ler nos textos seguintes, não nessa aula, sobre o comportamento de Shimon, aquele feiticeiro, né, da cidade. Vamos ver, mas nos textos seguintes, Imite Hashem na próxima semana, tá bom? Ok, então eu agradeço a sua participação, tá bom, meu irmão? Realmente pela sua paciência em estar conosco aqui esse dia, prestigiando essa aula que a gente preparou com todo o nosso coração, tá bom? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família sempre, sempre. Tá, eu vou pedir para você só um pouco de paciência, pois eu vou anunciar novamente aqui
é um aviso que o Moré Marcos Felipe já havia dado na... Opa, voltou aqui. Não, é o... Estávamos aqui, pronto. Então, um aviso que o Moré Marcos Felipe havia dado na... Ele passou no último Shabat, tá bom? E que eu vou aqui anunciar mais uma vez. Mas a respeito do que, irmão Raimes? Calma. Olha só. Então, vocês sabem, como ele já anunciou, nós estamos precisando de mais irmãos, mais pessoas, tá? Seja homem, seja mulher, para nos ajudar a compor o quadro de professores aqui no canal, tá certo? Nós temos aqui alguns desfalques no momento. Então, na ativa tem Moré Marcos Felipe, Moré Renato, Moré Daniel e eu. Então, só tem 4 professores no momento, tá? Ainda sendo 4, gente, existe muita atividade aqui para ser realizada, tá certo? Muitos estudos para serem desenvolvidos. Às vezes parece que a escala vai ficar, agora eu só vou apresentar depois, mas não, passa o tempo, parece que passa rápido, né? Então a gente já tem que preparar o material direitinho, tá? Então a gente precisa de mais trabalhadores, trabalhadores aqui para nos ajudar, gente, no canal, tá certo? Todo o trabalho que é desenvolvido aqui é feito de coração, tá? Nenhum dos professores realmente vive disso, de apresentar os estudos aqui. É totalmente voluntário. Ninguém aqui está fazendo carreira de alguma coisa, de nada disso. É por amor realmente ao Eterno e aos nossos irmãos, tá bom? Que já iniciaram seu caminho de retorno ao Eterno e estudando as porções a cada Shabat e os estudos semanais, tá bom, gente? Nós não temos estudos ainda dia de domingo e dia de segunda-feira. Qual é o nosso objetivo? Ter estudos todos os dias da semana, tá? Para que você seja alimentado, né, nesse sentido, todos os dias, tá certo? Então, eu separei esse slide aqui, ó, que nós precisamos de mais 5 novos Morim professores para nos ajudar aqui, tá bom? E para isso existem alguns requisitos básicos, tá bom? Para que você possa fazer parte do quadro de professores aqui no canal e que nós aguardamos com todo o coração, né? Os 5 novos que vão participar a partir do próximo ciclo da Torá, Imite-se a Shem, se o Eterno assim nos permitir, já nos ajudando, tá bom? Você terá acesso a todas as ferramentas que nós utilizamos no canal, tá bom? O programa que a gente utiliza para fazer essa transmissão, o programa da VAR, que inclusive já está disponível para todos, quem quiser utilizar, tá bom? Enfim, então todo o suporte a gente vai dar para os professores, vamos acolhê-los com todo amor, com todo carinho, tá certo? Então vamos lá, tem alguns requisitos básicos para que você possa nos ajudar como professor aqui no canal, tá bom? Vai ser uma honra ter a sua participação. Então olha só, você tem que ter pelo menos 3 anos na Tchuvá Total, aqui no canal, tá certo? Aqui no canal, tá bom? Não é em outro canal, não, aqui no canal Tchuvá Total, pelo menos 3 anos, tá bom? Ou seja, porque com 3 anos você já passou por 3 ciclos da Torá na sua vida. Então você já estudou as 54 porções pelo menos 3 vezes, tá? Então você já tem uma noção do que é a Torá, sabe qual o foco do Eterno, tá certo? Você já tem uma boa noção disso. Eu tenho 2 anos e meio, irmão Raimes, eu posso? Por enquanto não, meu irmão. Complete 3 anos, tá? 3 anos. E aí, pode ser que você venha nos ajudar. Inclusive, a gente precisa, né? Por isso que nós estamos anunciando aqui.
Segundo requisito, você não pode ter nenhuma ligação com religião ou instituições religiosas, tá bom? Nenhuma ligação, tá certo? Porque uma pessoa conectada com uma certa religião ou instituições religiosas, ela está sujeita às autoridades e a princípios ou a forma de ver dessa instituição a respeito da palavra do Eterno. Então não faz sentido, você vai viver uma vida dupla, não faz sentido nenhum, tá? Então não pode ter ligação alguma com religião nenhuma, tá certo? Nenhuma, tá? Requisito básico, tá certo? Requisito de número 3 é conseguir ler em hebraico. Você consegue ler em hebraico? Eu falei ainda mais cedo no estudo, né? Então, tem aqui uma playlist com aulas totalmente gratuitas para você iniciar do zero, tá bom? Então, se você que já está fazendo essas aulas e tem o perfil aqui que está sendo apresentado para você, os requisitos básicos, então, meu irmão, a gente precisa de você para nos ajudar, tá certo? Como professor, como professora aqui no canal, tá bom? Aqui no canal Tchuvah Total, a gente utiliza os textos em hebraico, tá certo? Então, existe muita riqueza nos textos em hebraico. A gente consegue ver os detalhes que o Eterno nos ensina ali. Então, é fundamental que você leia em hebraico, tá bom? Requisito número 4, é preciso que você saiba ensinar, tá certo? É preciso saber ensinar. Então, olha só. Você pode ter os 3 anos, né? Os 3 anos aqui no canal, Tchuvah Total. Então, ok, já tem os 3 anos, mas ouvir uma porção da Torá, ouvir um estudo é uma coisa. Aí a pessoa, eu já conheço essa porção. Não, eu conheço. Já faz 3 anos, 3 ciclos que eu ouço. Ouvir é uma coisa. Ensinar é outra, meu irmão, tá? Né? Ensinar é outra, tá certo? Então, né, pode faltar as palavras na hora, né? Claro, a gente não começa 100%, tá certo? Eu não comecei 100% aqui no canal, todos os professores, a gente não começa 100%, a gente vai aprimorando com o tempo, tá certo? Mas, de início, é importante que você já tenha essa habilidade de poder ensinar. Todos têm essa possibilidade, mas existem pessoas que têm já uma habilidade mais desenvolvida para o ensino, tá? Para o ensino, porque os exemplos precisam vir na hora certa, certo? A didática que você vai utilizar também para alcançar as pessoas, porque os nossos ouvintes são pessoas de vários costumes, de vários locais, de várias faixas etárias. Tem criança, tem jovem, tem adulto, tem pessoas de mais idade, entende? Tem palavras que a gente conhece que a pessoa não conhece, enfim, uma série de fatores, tá? Então é preciso que você saiba ensinar, que tenha essa paciência para o ensino, tá bom? Que tenha uma didática. E o quinto e último quesito, né? Principal, né? A guarda do Shabat. Você guarda Shabat? Guarda Shabat. Então, se estes 5 quesitos você tem, ok? Então você daí é um grande candidato a se tornar um professor na Tchuvah Total e somar conosco, que teremos a honra de receber você. A gente precisa de você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos de você, tá? Não há prepotência alguma aqui, ninguém quer ser maior do que ninguém, tá? Somos todos iguais, respeitamos uns aos outros, temos aqui ética naquilo que fazemos, não citamos nomes de líderes religiosos, nome de denominações religiosas, nada disso, tá? Assuntos políticos, esse tipo de coisa, não, isso não faz parte,
tá certo? Mas a palavra do Eterno aqui é o nosso foco, tá? Então, meu irmão, se você preenche esses requisitos, precisamos de você, tá certo? Ok, irmão Raimes, eu preencho estes 5 requisitos, né? Inclusive o quinto aqui, guardo o Shabat, eu amo o Eterno, é um dia todo especial para mim. Ok, então, já que você preenche esses requisitos, você enviará um e-mail, tá? Você pode se tornar um professor da Teshuvah Total. Então, envie um e-mail para este endereço aqui, ó, professores.teshuvatotal@gmail.com, tá certo? professores.teshuvatotal@gmail.com. E o Moré Marcos Felipe é quem vai verificar esses e-mails. O que você vai escrever nesses e-mails? Bem, fale um pouco sobre você, né, em breves palavras, como você conheceu o canal, tá certo? Então, enfim, apresente, se auto-apresente no seu texto do e-mail, tá bom? Então, se você acha que vai ser selecionado porque você tem vários cursos bíblicos de alguma coisa, olha, pode ser que ajude você em alguma coisa, tá? Cursos ligados a sistemas religiosos, tá? Então isso não quer dizer nada. Então, óbvio, pode servir para outras coisas, mas aqui no canal não necessariamente, tá? Nós tratamos a respeito da Torá, tá certo? Da Torá. Então, a humildade é um dos princípios que a gente sempre aborda aqui. Devemos imitar o nosso mestre Yeshua, humilde, tá bom? Então, é assim. Escreva um e-mail, apresente-se, tá certo? Se apresente no corpo do texto e o Moré Marcos Felipe, ele vai ler e deixe também lá o seu contato, tá bom? E o Moré Marcos Felipe vai entrar em contato com você, tá certo? Vai fazer aí e vai dar trabalho, hein? Eu já tô até imaginando, vai dar trabalho e verificar esses e-mails direitinho. E é um trabalho, gente, que o Moré Marcos Felipe vai ter e que vale muito a pena, tá, gente? Porque vai ajudar muitas pessoas, tá certo? Esses 5 professores, repito, que pode ser homem, pode ser mulher, vão nos ajudar a ajudar as pessoas no sentido de ter todos os dias um estudo da palavra do Eterno. Pode ser dos escritos nazarenos, pode ser dos profetas, dos escritos, né? Da Torá é em dia de Shabat. Entende? Então tem muitos estudos para serem desenvolvidos aqui, tem muitas atividades para fazer, né? Então precisamos de você, meu irmão, tá certo? Se você preenche esses quesitos, está aqui, escreva para esse endereço de e-mail, bom? Ok, então nosso tempo já terminou e deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo, tá certo? E que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Tá bom, meus irmãos? Desejo a você Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana e até o nosso próximo encontro em Atos dos Emissários, Maasei Hashilichim, leitura interpretada no seu contexto original, na próxima quarta-feira, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, tá bom? Ontem tivemos o momento do hebraico com o nosso querido Moré Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana, Bahia, tá certo? Às 19 horas, não percam. E amanhã, quinta-feira, teremos o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, tá bom? Não perca o nosso estudo de amanhã. Vamos aprender com o Moré Renato, trazendo aí uma degustação, um pedacinho do que nos aguarda no próximo Shabat. Imite-se a chance, se o Eterno assim nos permitir, que, repito, se ele permitir, vai ser eu quem vai apresentar os estudos de Shabat, porção Shoftim, porção de número 48, tá certo, gente? Então faltam aí poucas porções para a gente terminar esse ciclo. Inclusive,
os novos professores já vão iniciar no próximo ciclo. Esse é o nosso objetivo, tá, gente? É para ontem, como a gente diz às vezes, né? É para ontem, para já. Meu irmão. É assim, tá? Mas é claro, vão receber um treinamento, os professores, tá bom? Para que fiquem mais ambientados, tá certo? Com aqui as ferramentas que nós utilizamos nos estudos, tá bom? Então é isso, vou deixar vocês com uma bela canção que eu gosto muito, que é Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem, tá certo? Então me despeço de você, Laila Tov, uma boa noite, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Shavua Tov, uma boa semana. Lehitraot, até logo. הוסיף ללכת, אם תרמי לרועים על שכם, חלילי, ילל, ילל, חלילי. אבל מוטלת על ליבי, כאבני בשדות בית לחם, רוח עובר בסביב, אנה פנה אדרי ללכת. אי שם בסוף הדרך, אל תחכי עד רדת הערב,